começar, Lucas 9, versículo 59. Jesus falou assim: a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Fala muita coisa para mim esse texto. Primeiro, a constatação de que Jesus surpreende a gente ao jeito que ele trata das pessoas que para nós, nesse mundo natural, chamamos de vivos. E pessoas que nós entendemos como vivas, nesse texto ele chamou de morto. Ele falou: deixe os mortos sepultem seus próprios mortos. Versículo... Peraí, vamos passar para frente um pouquinho. Isso, 60. Isso é de causar surpresa para todos nós, quando a gente abre a Bíblia na nossa casa e a gente entra nesse versículo: deixa aos mortos a enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Tem que mexer com a gente isso. A gente tem que entender que tem alguma coisa diferente aí. E a gente percebe uma constatação firme da realidade da vida que próprio Jesus considera aquelas pessoas que estão perdidos. Ele compara com mortos. E as pessoas que querem somente se preocupar com as suas coisas terrenas, naturais, do dia a dia, desse mundo onde nós nascemos, fomos educados, trabalhamos, experimentamos várias dificuldades, somos convidados a seguir a Jesus e decidimos se seguimos ou não. Nesse mundo a gente não tem como morto uma pessoa que está andando, que está falando. Mas Jesus reputa essas pessoas, algumas pessoas nessa categoria de mortos. Que pessoas são essas? Eu creio que os irmãos já pensaram sobre isso, já ouviram, já refletiram. Pessoas que estão perdidas, que não conhecem a Jesus, não entendem o seu papel aqui na terra, não entendem o seu chamado e não sabem nem como conduzir suas vidas aqui. Às vezes são pessoas muito bem-sucedidas politicamente, financeiramente, socialmente, mas isso não significa que essas pessoas estejam vivas. E boa parte do que eu queria trazer para os irmãos é para nós, cristãos, para a gente não, vivendo nesse mundo, não nos enganarmos que nós não somos desse mundo. Nós pertencemos, ou deveríamos pertencer ao reino dos céus. Então os conceitos de vida, você vê que Jesus ele chegou ao extremo de definir o próprio conceito de estar vivo. Não só o de vida, eu falo também do conceito de sucesso, porque eu vejo todo dia, nós temos trabalho, nós temos dificuldades, nós temos boletos, nós temos investimentos, e a gente acaba sendo trabalhado, estando aqui na Terra, nesse mundo natural, por conceitos desse mundo, mas a gente não pode esquecer que a gente não pertence a esse mundo. E o conceito de ser bem-sucedido nesse mundo, a gente pode até entender, a gente pode até saber trabalhar muito bem sobre esses conceitos e sermos considerados pelo mundo como bem-sucedidos também, mas acima de tudo, nunca sermos considerados por Jesus como mortos, que enterram seus próprios mortos. E para que isso não aconteça conosco naquele dia do juízo, eu acho que eu queria não trazer um ar de peso para essa palavra, né? Porque se fica mostrando muito inferno, já vai ser reprovado por Deus, não vai entrar no céu. Parece que a gente está querendo trabalhar medo na cabeça das pessoas, e eu não acho isso muito interessante, até porque eu não sinto o Santo Espírito como sendo uma pessoa dessa forma, sabe? Que trabalha com medo. Mas eu acho como um aviso. A gente não pode se enganar por esse mundo, apesar de estarmos aqui há muito tempo, aprendermos a andar segundo esse mundo e jamais aceitarmos sermos considerados por Jesus como mortos. Jamais. Né? E que pessoas são essas que são mortas? Como eu falei, as pessoas que se esquecem. E uma preocupação que eu vejo atual, nos tempos de hoje, é que me dá uma forte impressão que a igreja está cada vez mais cheia de mortos. E isso eu prego para mim, eu não estou pregando para os irmãos, eu estou pregando para mim também. Eu preciso me reavaliar cada dia, cada decisão, cada atitude que eu tenho. Porque tudo tem consequência nessa vida, irmãos, tudo. E uma outra coisa, o tema de hoje, o título que eu escolhi é O Irreconciliável Ministério do Coração. Eu
trouxe textos que vêm de Jeremias 17 e de 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, ele fala sobre o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, Paulo falando, eu vou até pegar agora eu já vou entrar no versículo que eu passei para vocês. 2 Coríntios 5, versículo 17, por favor. Isso. E a gente vai até o 21. Eu vou ler o texto, porque eu acho gostoso também quando a gente não só fica falando, mas a gente usa a própria palavra. É uma forma de pregação que eu gosto bastante. A própria palavra fala mais do que eu. Quem é melhor do que Deus para falar com a gente? Então, nessa ideia, só finalizando aquele versículo que eu trouxe de Lucas, que Jesus foi firme a respeito de como a gente tem que ser, como a gente tem que se posicionar. E no final do texto, ele falava para as pessoas: deixem os mortos enterrarem seus próprios mortos, me sigam e preguem a Deus. Então também traz um conceito de urgência. E o texto de hoje, a palavra de hoje, tem a ver com essa percepção minha do conceito realmente da necessidade de urgência. Do jeito que as coisas estão ficando muito difíceis, nós cristãos temos que prestar bastante atenção na palavra. É urgente para que a gente pregue para os nossos próprios corações, para a gente não se perder nas coisas do mundo, porque sem perceber a gente acaba nos tornando mortos, as nossas casas se tornam mortas, as nossas famílias se tornam mortas, e a gente não tem o que oferecer para as pessoas do mundo de diferente, de luz, de sal, de maneira nenhuma. E de tal sorte que se a nossa casa está morta, se nós estamos mortos, a gente não tem como falar de Deus. Ninguém vai querer ir para o cemitério. Ninguém vai querer ir para um lugar morto, para um lugar sem luz, sem sal, sem gosto. E a igreja tem que tomar cuidado nesses dias para não nos misturarmos com os conceitos do mundo ao ponto da gente não saber diferenciar o que tem que ser feito nessa vida. Mas vamos para o texto. Versículo 17. Portanto, assim que... Bom, vou seguir essa versão que está na tela, que é um pouco diferente da minha que está aqui. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sempre gostei de ouvir esse texto, desde quando eu comecei a ouvir de Jesus sem ser convertido, porque me dava uma esperança de que realmente Deus perdoa, de que realmente há um renovo e que Ele é misericordioso. Ok, mas para quem já está um pouquinho de tempo na palavra, a gente tem que entender que isso também é uma responsabilidade. Isso também é sério. Porque eu acho muito interessante na palavra, lá no comecinho do versículo 17, se alguém está em Cristo. As palavras de Deus são fortes, são maravilhosas, mas são firmes. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Simples. Se não está em Cristo, não é nova criatura. Ah, que legal, nova criatura é, as coisas velhas passaram, coisas novas, tudo se fez novo. Ah, que bacana. Mas se você está em Cristo, sempre tem uma condição, sabe? A gente tem que se atentar para isso. Próximo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Isso para nós cristãos é fácil de entender, a gente já compreendeu isso há algum tempo. E nos deu o ministério da reconciliação. Eu achei bastante interessante isso, e tem a ver com o nome, com o tema dessa palavra de hoje. Nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é para o pastor Claudenir, para a pastora Bia apenas. Eles que têm que se preocupar em reconciliar as pessoas com Deus, e a gente no máximo ofertar, dizimar e orar por eles, mas eles que se virem com essa responsabilidade de reconciliar as pessoas com Deus. O que vocês acham disso? A responsabilidade é só deles? Não, é nossa. Então a minha preocupação em trazer essa palavra, não sei se vai dar tempo a gente falar tudo que eu trouxe, mas eu vou tentar ficar mais na ideia principal. É nossa responsabilidade. E eu estou com 49 anos. Quando eu comecei a ter acesso à palavra, eu tive vários sentimentos. E eu passei por aquela fase de realmente, diante da força das palavras de Deus, até ter medo de Deus em alguns momentos, né? Até a forma com a qual pregavam para mim, eu ouvia e tal. E é interessante que agora elas conversam comigo de uma maneira diferente. Então, por exemplo, quando eu vejo algumas coisas que me parecem fortes, não é para temer. Não é para temer. É tipo, eu refleti. Opa,
Se Deus se preocupou em escrever isso para mim hoje, nesse momento, está lendo isso ou está aqui ouvindo isso, por que eu não estou fazendo isso? Eu estou fazendo? Se não estou, qual mecanismo está acontecendo na minha vida que está me impedindo de viver essa promessa de Deus? Que está me impedindo de concordar com Deus, segundo essa palavra, ao ponto de não estar sendo bem sucedido? Então a urgência maior, irmãos, é isso, é simples. É identificar se há em nós alguma coisa que está nos distanciando das nossas responsabilidades, não porque a gente vai para o inferno, mas a gente vai ter uma vida perdida. A gente vai esquecer a nossa identidade em Cristo. Quando a gente não entende a nossa identidade em Cristo, começa a ter problemas na nossa vida pessoal, na nossa vida particular. Se você conversar com um psicólogo, psiquiatra também, mas mais psicólogos, você vai ver que boa parte das pessoas que estão em tratamentos refratários, em tratamentos que não vão para frente, em psicólogos, são pessoas que ainda estão em crise de identidade. Elas não sabem quem elas são. Elas não sabem o que elas querem da vida. Elas estão, às vezes, em duas canoas, interessadas em coisas que não vão levá-la para o lado bom. E a igreja tem que se decidir. A igreja tem que usar a palavra para refletir, para transformar o que precisa ser transformado, para ir para o norte. Porque, diferente do mundo, os filhos de Deus têm o norte. A palavra está aí para ser esse norte. Jesus é o nosso norte. Então não tem por que a gente ter essa dificuldade de dupla personalidade ou de estar com um pensamento em duas situações diferentes e não sabermos quem somos. Nós somos reconhecidos por Deus e Ele deixa a gente ter acesso à nossa verdadeira identidade quando a gente segue Ele, quando a gente abre mão dos desejos do nosso coração. Eu vou adiantar um versículo que eu falaria mais para frente, mas esse versículo todo mundo conhece. Se não quiser procurar, porque às vezes eu vou sair um pouco da ordem, mas fica à vontade, eu leio. Jeremias 17:9, esse versículo é bem conhecido. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou quem o conhecerá? A gente precisa entender que com a queda de Adão e Eva, lá atrás, quando a humanidade se desligou de Jesus e se tornou irreconciliável, se não ouviu o Santo Espírito de Deus, o que quebrou em Adão e Eva foi justamente o coração. Eles deixaram de sentir as coisas do jeito certo, deixaram de perceber o que acontecia ao redor deles do jeito certo, deixaram de desejar as coisas certas. O que quebrou foi justamente o coração. A gente vê hoje na sociedade muitos conselhos de siga seu coração, vou atrás de ser feliz, vou atrás da minha felicidade. Se tiver de acordo com a palavra, concordo, dou apoio e o que puder ajudar, conta comigo. Mas a gente percebe que quando as pessoas vão atrás do seu coração segundo os valores naturais, os valores desse mundo que a gente vive e não os valores de Deus, acontece isso aí que está falando. Vai se enganar, vai gerar perversidade, a pessoa vai se perder e ela vai entrar em uma série de crises. E isso não é para as pessoas apenas fora da igreja, irmãos. Pode acontecer com a gente. A gente não pode se pautar pelo nosso coração. Eu, com 49 anos, percebo que se eu quero ser um bom pai, um bom marido, eu tenho que entregar no altar de Deus as minhas emoções, os meus desejos. E eu tenho que tentar olhar para minha esposa, para os meus filhos, com perdão, com misericórdia. E não é todo momento que a gente consegue isso. E se a gente não entregar o nosso coração nas mãos de Deus e falar: Deus, cuida porque eu não sei mexer com isso aqui, e me ensina como eu devo proceder. Se a gente não se submeter a Ele e só fazer o que às vezes as nossas emoções estão ditando, ou os nossos desejos naturais estão ditando, a gente vai pôr tudo a perder, na família, conosco mesmo, tá? Então, quando eu coloquei aqui como título o irreconciliável ministério do coração, é muito simples. Se nós seguirmos o que o coração tem para ministrar para nós, sabe quando a gente vai se reconciliar com o próximo? Sabe quando a gente vai se reconciliar com Deus? Nunca. E a notícia mais triste, quando eu citei os psicólogos e as pessoas que lá estão com mais dificuldades, a gente não se reconcilia conosco e a gente entra em crise de identidade, e a gente não é nem do mundo e nem da igreja. E isso é um perigo, e isso é uma cilada. Eu não quero ficar sendo aquela
aquele censor, aquela pessoa que censura as pessoas ou que critica as mídias, porque hoje é fácil criticar as mídias. Elas são úteis, mas também são perigosas, todo mundo sabe disso. Mas uma coisa que eu não sei, eu sou dentista. Estou dentista, né? Eu sou filho de Deus, amém. Mas estou dentista. E não sei na área de cada um de vocês, nas profissões de vocês, mas na minha profissão de dentista, a gente vê que há uma enxurrada de personalidades muito bem sucedidas no Instagram, vendendo métodos, vendendo status, como chegar ali, como fazer quantos R$1.000 por mês e quanto sei o que. Lotado, lotado. É um perigo para nós. Porque é engraçado, eu vou até fazer um parênteses aqui. Você entende até como que são os interesses de cada pessoa, olhando para o Instagram de cada pessoa. Você vê direitinho as coisas que elas seguem, as coisas que o Instagram manda de propaganda. Então você vê as coisas que ela costuma pesquisar mais e se interessar mais. Eu gosto muito da minha profissão, então eu estudo bastante. Aí chega muitas essas coisas de profissão para mim. E as pessoas estão ensinando cada vez mais o que? Faz isso para ganhar dinheiro, faz isso para ser bem-sucedido, faz isso para você ser bem visto, faz isso para as pessoas te elogiarem, te admirarem, te desejarem, tá. Cadê Deus nessa história? Porque se você olhar esse faz isso, faz aquilo, pelo menos na minha profissão, sabe, as pessoas que estão vendendo esses processos, elas estão muitas vezes fazendo selfies ou vídeos no próprio carro, super chique, você percebe que o carro é todo de couro, sem teto, tá com vidro no teto e tal. Ou então eles estão com umas roupas assim bem caras, ou em lugares de férias assim, num navio, numa praia muito exclusiva e tal. Então você percebe que incessantemente a gente precisa ter Instagram. Pelo menos profissionalmente, a gente acaba tendo que ter acesso às pessoas, e as pessoas têm acesso a nós. Pelo menos quem vende serviço, como eu. Mas eu não posso depender daquilo. Eu tenho que saber usar dessa ferramenta. E mais do que isso, eu preciso entender que ali estão sendo vendidos valores do mundo. Sabe? E se eu ficar sendo bombardeado, e é um problema hoje, porque as pessoas ficam muito, e eu também, bastante com o celular na mão. E se a gente ficar vendo, a gente vai assimilando a cultura desses coaches, desses mestres do mundo, que ensinam como você ser bem-sucedido segundo o mundo. E se a gente cair nesse engano, a gente vai perder nossa personalidade em Cristo. Aí a gente vai começar a ter problemas internos, problemas em casa, e às vezes não vai nem conseguir identificar de onde está vendo isso. Não falo que todo problema vem do Instagram, não é isso, tá? Mas é do lugar da onde nós estamos bebendo fonte de água. É fonte de água limpa ou não, tá? Para mim, preciso trabalhar, como todo mundo tem boleto para pagar, não são poucos, tenho filhos morando fora, estudando, mas eu não posso me esquecer que o que pode me trazer o que eu preciso não é apenas o dinheiro, muito menos principalmente o dinheiro. E do jeito que as necessidades estão se apresentando, do jeito que o Brasil está enveredando em problemas financeiros graves, que a gente está vendo as coisas se avolumando, a Igreja de Cristo vai ser fortemente tentada a acreditar que precisa trabalhar, ganhar, dinheiro, que vai resolver tudo. Não caiamos nesse engano. Voltando ao Ministério da Reconciliação. Eu dei uma cutucada nos irmãos a respeito de, será que é só o Claudenir e a Bia que tem que se preocupar em trazer as pessoas para Deus, em reconciliar as pessoas com Deus? Não. Eu vou ler do versículo 18 ao 21, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo, em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Volta um, por favor. Isto. É o que a gente pede para o mundo. Mundo se reconcilia com Deus. Mundo precisa se reconciliar com Deus. E nós fomos eleitos embaixadores de Cristo para isso. Agora, se nossos olhos, os nossos interesses estão virados só para o dinheiro, só para o mundo, o que a gente vai ter para apresentar para as pessoas que se perderam nesse processo?
que se acabaram trabalhando de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, deixou filho passar necessidade, deixou esposa passar nessa dificuldade, não esteve presente, não foi parceiro, não foi pai, não foi marido. Como é que fica? Se a gente também fazer a mesma coisa que o mundo e não prestar atenção nas coisas certas. A gente pode falar à vontade de se reconciliar com Deus, que as pessoas não vão enxergar em nós necessidade nenhuma de seguir o que a gente está oferecendo. Versículo 21. Deus, aquele que não conheceu o pecado, fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que em Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fôssemos justos diante de Deus. Seguir Jesus garante isso para nós, que nós nos tornemos justos diante de Deus. Eu não sei os irmãos, sabe? Eu estou numa fase que eu não quero mais brincar de vir na igreja. Cansa. Você acordar de manhã só para ter um compromisso, vai, corre, põe a roupa, toma banho, vem, não sei o quê, fica lá, escuta alguma coisa e tal, pega e vai embora e chega em casa, nem lembra o que ouviu aqui. Se não nos tornarmos justos diante de Deus, a gente está perdendo tempo, gente. A gente está perdendo tempo. E eu vejo que o mundo parece que assim, está cobrando muito rápido essa dívida quando a gente se afasta de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 15. 2 Coríntios 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou ler novamente. E Jesus, e ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si. Lembra que no comecinho eu falei para vocês que Jesus falou, deixe que os mortos enterrem seus mortos? Aqui ele está falando de vivos. Uma das formas da gente não nos tornar mortos, não vivermos para nós, mas vivermos para Ele, para aquele que por nós morreu e ressuscitou. As necessidades de nos sustentarmos nesse mundo são um dos maiores impossibilitadores da gente viver esse tipo de situação. Não viver mais para mim, mas para Jesus que morreu e ressuscitou por mim. E eu tenho que começar a conscientizar que tudo bem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que planejar, eu tenho que organizar minhas finanças, meu consultório, tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas eu não posso deixar que isso se torne um ídolo ao ponto disso ser mais importante do que eu viver Jesus na minha vida. Porque, como eu até fiz uma brincadeira, eu não sou dentista, eu estou dentista. Eu estou dentista. Não sei porquê, mas Deus às vezes quis que eu falasse de Jesus, que eu fosse sal e luz no meio de dentistas. Amém? Ou para pacientes. Eu tenho alguns pacientes que não é vaidade, é só um exemplo. Que graças a Deus eu sei que foram para Jesus porque passaram pela minha cadeira. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Não é para mim a vaidade, não é para mim me agradecer diante dos irmãos, porque, irmãos, eu sei as minhas orações diante de Deus todo dia. E todo dia eu peço perdão. Não é só saúde e força, não. Então eu sei minhas dificuldades também em seguir Ele. Mas é só um chacoalhão, é só isso, com carinho, com amor, porque eu sei que eu preciso disso todo dia. E eu sei que se somos irmãos, se somos humanos, a gente precisa ser chacoalhado por Deus. Deixa a palavra falar, sabe? Deixa Deus falar com você. E a coisa mais gostosa é eu saber que, porque eu tenho dificuldades, e como todos, que às vezes eu não vejo a solução, que às vezes o espírito fica contrito, e será que isso vai resolver? E são coisas às vezes familiares, são coisas que mexem muito com a gente. E às vezes naquele aperto, a gente saber que no nosso passado, uma área que o diabo não consegue tocar, irmãos, é o nosso passado. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Se a gente falhar, se a gente der permissão, o diabo pode atingir o nosso presente e estragar o futuro, talvez. Mas o nosso passado ele não consegue mais alterar. E eu me emocionei, um dos motivos é que eu lembrei.
de pacientes que estavam passando por dificuldades muito grandes, terríveis, e que hoje são tão gracinha com Jesus, apaixonados por Jesus. E não foi eu, foi Ele. Mas porque eu tentei seguir Ele, é só isso. É porque eu olhei assim, eu estou dentista, mas essa pessoa passou na minha frente nesse dia com esse problema. Senhor, eu sou teu filho, então se o Senhor deixou que isso passasse na minha frente hoje, é porque esse irmão, que ele ainda não sabe que é meu irmão, mas ele é meu irmão. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer para que ele entenda que ele é meu irmão? Para que ele entenda que ele é teu filho. E muitas vezes eu não falo de odontologia, eu falo outras coisas. Mas é muito bonito. E isso hoje faz parte da minha história. Às vezes quando eu não estou me sentindo tão assim, merecedor dessa glória de Deus, dessa misericórdia de Deus, às vezes quando eu me sinto falho, mas essa história minha me lembra, fala, Ciandros, segue em frente, Ciandros, vai na fé. Porque se você fizer o que Jesus pede de você, você vai ter mais histórias dessas para contar. E não é contar para os irmãos somente, não. É contar para o meu próprio espírito, que vale a pena. Amém? Para isso a gente não pode se deixar enganar pelo mundo. Então eu acho que a preocupação maior que eu tinha de trazer essas palavras para os meus queridos irmãos, para vocês, não nos deixemos enganar pelo mundo. Por isso que 2 Coríntios 15... ele fala isso, ó. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então não tem que viver mais para mim, não. Eu vou contar um pequeno exemplo. Eu não tinha pensado e planejado isso, mas senti de contar para os irmãos. Eu tenho umas, como eu costumo brincar, Jesus-cidências, umas coincidências meio diferentes que eu percebo no meu consultório. Não é raro, volta e meia acontece de repente, o dentista trabalha com agenda, né? Então cada hora tem um planejamento para aquilo, a equipe está preparada nos materiais organizados para aquilo, e as coisas têm que acontecer numa sequência de tempo e não pode falhar. E às vezes falha, um paciente não avisa, falta, acontece alguma coisa, fica aquele vazio. E teve já algumas vezes, não poucas, que o paciente imediatamente antes do espaço vazio era um paciente que do nada, numa conversa, entra Jesus no meio, e entra a pregação no meio, entra a ministração, e de repente eu gasto o tempo do que faltou falando de Jesus para aquele que estava antes. Eu olho para isso, eu termino meu dia feliz, sorrindo. Eu sei o que é passar aperto financeiro às vezes, de vez em quando a conta está beirando lá o vermelho e tudo mais. Sim, eu sei que quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, sim. Só que eu estou com quase 30 anos de formado. Estou vivo, estou comendo, meus filhos estão estudando, estou morando, estou aqui hoje. Dificuldades passaram. E aquelas horas que o paciente faltou e ficou um vazio na minha agenda, eu deixei de ganhar, eu acho que eu ganhei muito mais do que dinheiro. Entende? Amém. Então a gente não pode deixar que o mundo acelerado do jeito que ele está e perigoso do jeito que está faça-nos esquecer que a gente tem sim os argumentos, o entendimento e a força necessária para vencer o mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus. Nós haveremos de vencer o mundo quando a gente ter esse bom ânimo. E a minha preocupação é de tentar trazer para os irmãos assim, como ter esse bom ânimo, ou como não ser roubado desse bom ânimo. 2 Coríntios 7, por favor. 5, versículo 7, perdão. 2 Coríntios 5, versículo 7. 2 Coríntios 5. As irmãs vão me perdoando aí, as irmãs dos versículos. Aí, legal. Opa, apagou. Isso. Porque andamos por fé e não por vista. Aqui na minha versão NVI, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A gente precisa vivenciar isso diariamente, irmãos. A hora que, por exemplo, o Adriel, né, a família, vocês todos mexem com alimentação.
Eu não sei qual o tamanho da equipe de vocês, mas vamos imaginar que tem um restaurante onde vocês têm um cozinheiro principal. O dia que falta o cozinheiro, eu não sei, eu nunca fui dono de restaurante, mas deve ser difícil. Como é que você vai atender os clientes se o cozinheiro principal faltou? Quem que entra no lugar, né? É a hora de ter fé. Porque se você olhar pelo que você está vendo, acabou. Eu vendo comida. Quem cozinha, prepara a comida não está aqui, quem que chama? Chama a Beth. A Beth é uma só. Graças a Deus, vocês não têm só um restaurante mais. E aí, como é que faz? E na fé as coisas dão certo. Acabam dando certo. Às vezes pode ser uma noite que, como eu falei da minha agenda, pode parecer perdido, mas às vezes tem coisas ali que Deus preparou. Quando a gente anda por fé, é um dos segredinhos que eu vejo importantes para mim, e eu creio que para os irmãos também, que é uma das formas da gente aprender a trazer para o nosso íntimo, exercitar andar por fé, para que realmente as dificuldades não façam a gente entrar em desespero e não façam a gente querer recorrer às coisas que o mundo ensina que são as únicas formas, porque Deus faz milagres. Eu creio que eu já tive acesso a situações de milagres que algumas eu vi, outras me contaram. E eu creio que os irmãos também já devem ter tido testemunho de coisas milagrosas que Deus faz. Acontece. Então, sabe, tranquiliza, viva pela fé. Então é uma forma da gente cuidar da nossa mente para a gente não se perder. Filipenses 4, de 4 a 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade... Perdão, eu posso ler a minha versão? Porque eu tenho uma preocupação assim de tentar trazer em palavras cada vez mais simples, que eu acho que para pegar rápido, para a gente não precisar ficar, o que isso significa mesmo? Em vez de regozijai-vos, eu vou falar alegrem-se. Filipenses 4, de 4 a 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Então, dentre as coisas, os segredinhos que estão abertos para aqueles que querem seguir a Jesus, segredinhos para que a gente realmente se fortaleça, para que realmente o mundo não abafe a nossa identidade em Cristo, para que realmente a gente não se desespere como o mundo está ficando desesperado. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre quando a conta bancária está sobrando dinheiro? Não. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É mandamento. Interessante Jesus mandar se alegrar. Quando Ele manda se alegrar, pode desconfiar que se chegou ao ponto de ser um mandamento, tem algo muito importante ali. É a fórmula do sucesso. Seja a amabilidade de vocês reconhecida por todos. Se a gente está muito estressado com esse mundo, muito vulnerável, muito atingido por esse mundo, será que a gente consegue ser amável ao ponto da nossa amabilidade ser conhecida por todos? Eu sei as correrias lá que eu tenho no meu consultório. E como que no meio de tanta correria, às vezes tem dias que tem muito problema, mais do que a gente acha que vai dar conta de resolver. E como eu consigo ser amável? É quando eu entender que eu estou dentista. Mas antes de estar dentista, eu sou filho de Deus, chamado por Deus com um propósito. Posso não saber exatamente qual, mas eu sei pela palavra dele o que eu tenho que fazer. E no executar e me submeter a ele, fazer o que ele ensina, no meio do caminho, naturalmente, eu vou começar aos poucos a entender para que ele me chamou. O chamado só existe, só é percebido para quem tem a mão no arado. Mão no arado, eu costumo falar, faz a obra. Sê tu uma bênção. Uma coisa que recorrentemente eu falo quando eu estou aqui na frente. Sê tu uma bênção. Seja vós, seja cada um de vocês uma bênção. O dia que você se preocupar em ser mais bênção do que ser abençoado, maior é o que dá do que o que recebe. Você vai começar aos poucos, dentro das suas capacidades que Deus te deu, começar a entender o ministério para o qual você foi chamado. E essas crises de identidade vão sumir. Porque independente do que falem contra você, independente do jeito que julguem você ou que não te entendam, você sabe quem você é em Cristo. Você sabe quem você é para o irmão que precisa ouvir aquilo que você tem para falar. Então, somente vá. Mão no arado, sê tu uma bênção. E naturalmente, o seu espírito vai ser fortificado em Deus de tal sorte que as dificuldades desse mundo não roubarão vocês das mãos de Deus. E vocês não deixarão de ser amáveis em qualquer momento. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Fala com Deus, pede. Mas isso, mas aquilo, peraí, é para amanhã, é urgente. Pede. Fez o seu melhor, porque aquela pessoa displicente que não faz o que deve fazer,
inclusive nas coisas desse mundo natural, que é trabalhar, se planejar, se organizar, vai dar errado. Faz a sua parte, faz bem feito, faz o seu bem feito. Ah, mas o fulano está ganhando mais que eu. Não, faz o seu melhor. O seu melhor. Fez o seu? Fez. O resto é com Deus. O resto é com Deus. A gente não sabe aonde, com qual tamanho que vai estar a minha família, quantos filhos eu terei no fim da vida, quanto de dinheiro que eu terei no banco, quantos carros eu terei, ou quantas pessoas eu consegui para Jesus. Vamos falar do outro lado também, né? Não vamos falar só as coisas desse mundo. A gente não sabe como a gente vai terminar essa vida. Eu não sei meu futuro. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, sinceramente falando. Não sei. A única coisa que me cabe é viver muito bem o hoje. Só que se eu não viver com o meu coração escondido em Deus, eu sei que não vai acabar bem, tá? Então, em oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, ação de graças, com coração agradecido, apresenta seus pedidos a Deus. Gratidão é outra coisa que forja o nosso coração. Para a gente finalizar, eu tinha mais coisas, mas eu vou finalizar nesses versículos aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é fantástico. A paz não é a paz que esse mundo dá. Isso aí todo mundo já deve ter ouvido pregações sobre a diferença da paz desse mundo e a paz de Deus. E a paz de Deus é essa, que excede todo entendimento. Ah, mas está pegando fogo lá. Joga água. Ah, queimou, não deu jeito. Tá bom, vamos contornar. O que pode ser feito? Aciona o seguro, faz um empréstimo, não sei, vamos trabalhar. Tendo saúde, tendo Deus, irmãos, vai dar certo. Vai dar certo. Amém? Finalmente, irmãos, isso é importante também. Isso fala sobre identidade. A gente não ter crise de identidade. A gente tem que ter firmeza no que a gente acredita e quer seguir e quer fazer. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou um pouco experimentado em dores. Emocionalmente algumas. E eu percebo que tem momentos que se eu não fizer isso aqui, eu me perco. Eu começo a achar que não vai dar certo, eu começo a achar que as situações que eu tenho, os conflitos que eu tenho que resolver, ou que se chegam até mim, não vão dar certo, não vão se resolver. E aí eu começo a pensar em coisas boas e pensar em Deus. Não é aquela coisa só de programação neurolinguística, pensar só em coisas boas que vai... Não é isso não. É pensar nas coisas que são amáveis, de boa fama, e pôr a mente em coisas de Deus, fortalecendo a minha fé. E aí eu percebo que eu vou acalmando. E aí de repente você sai do olho do furacão e você fala, não, peraí, tem jeito. E uma coisa que eu vejo que eu estou começando a ter com os anos, parece que é um pouco mais de paciência, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de distanciamento do problema. O problema está dentro da minha casa, eu estou no meio. Estão me exigindo uma resposta imediata. Eu paro, penso, não, peraí, como vai? Como vai ser? Não, calma, peraí. Ou então, fico quieto, não respondo de imediato, penso um pouco, depois. Eu vejo que quando eu faço diferente e tento resolver na pressa, às vezes não dá tão certo. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Eu tinha um dobro de coisa para falar, mas pelo tempo deixa para uma próxima. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Amém. Bom, para encerrar eu vou fazer uma oração. E eu gosto de aproveitar uma força que Jesus deixou para a igreja, que é de orar uns pelos outros, que é da concordância. Quando dois ou mais estão presentes e concordam entre si, Deus também diz o amém. E a igreja tem esse poder. Eu preciso aumentar minha fé. Eu preciso me identificar mais com esses propósitos do reino, apesar de estar vivendo na terra. Se tiver alguém que queira também, sinta no seu coração que muitas vezes está sentindo que os pensamentos estão ficando tumultuados, ansiosos, as preocupações com as coisas deste mundo, vocês têm sentido que às vezes tem se perdido um pouco em ansiedade ou em excesso de preocupação, não precisa vir aqui na frente, mas se quiser vir aqui na frente, eu até pediria para o pastor para estar abençoando, né, porque a autoridade nesse local, acima de tudo, é dele.
Mas quem quiser vir aqui à frente para a gente orar, para aumentar a nossa fé, ao ponto da gente realmente aquietar a nossa alma e deixar Deus trabalhar para que as coisas aconteçam, quem tiver interessado, eu peço que venha à frente para o pastor orar. Pode ficar de pé. E quem quiser vir aqui à frente para o pastor e eu estarmos orando, eu vou orar. Paizinho querido, eu te agradeço por esta manhã, te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente, Pai. E reconhecedor, Pai, dos momentos onde eu me vi aflito, dos momentos onde eu chorei, dos momentos onde eu não via solução para os problemas com os quais eu enfrentava, Pai. Lembrando desses momentos que eu passei, Pai, eu tenho certeza que cada irmão aqui à frente deve ter tido ou ainda tem momentos onde tem angústia, tem aflição. E eu peço, Paizinho querido, que o Senhor esteja agora enviando o seu Santo Espírito, Pai, para que realmente traga refrigério para o coração desses irmãos. E acima de tudo, Pai querido, não só refrigério, mas abençoe esses irmãos aqui na frente, Pai. Abençoe com aquela fé convicta que o Senhor é por nós, Pai. Que o Senhor há de resolver cada um desses problemas. Ensina-nos, Pai, a seguir os teus caminhos em submissão, Pai. Ensina-nos a não tomarmos apenas argumentos humanos, estratégias humanas. Maldito aquele que confia em outro homem ou na força do próprio braço. Então, Pai, que confiemos na força do seu braço, Senhor. Ensina-nos a confiar mais em Ti, Pai. Ensina-nos a entregar nossas emoções, todas as nossas ansiedades em Ti, Pai. Ensina-nos a sermos mais sal e luz nesse mundo, Pai. Paizinho querido, abençoe teus filhos que estão aqui na frente. Eu peço que abençoe todos nós, que nós tenhamos um domingo abençoado e que saiamos daqui, Pai, com uma mensagem muito importante. O Senhor é por aqueles que o seguem. Ensina-nos a seguirmos a Jesus do jeito que o Senhor espera que nós sigamos, Pai. Porque eu sei que o Senhor não se arrepende do que se diz. O Senhor prometeu que o Senhor é com aqueles que seguem o seu reino e a sua justiça. Ensina-nos a seguir o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Muito obrigado, Pai. Amém. Obrigado, meu querido irmão, glória a Deus. Quero chamar aqui o Adriel, a Marina, também o Pedro, que ficou quietinho, comportadinho, que nem gente grande. O Paulo, a Beth também, que venham aqui para frente, em nome de Jesus. Isto. Muito bem, nós vamos apresentar o Pedro ao Senhor. Chama a pastora Bia lá rapidinho. Em nome de Jesus. Muito bem, pode vir para cá. Coisa linda, presente de Deus. Muito bom. Lembrando o seguinte, por que nós não batizamos criança? Primeiramente, Jesus nos deu exemplo. Ele foi levado por Maria e José e apresentado ali na casa do Senhor. Nós temos o texto bíblico que está em Lucas capítulo 2, versículo do 21 ao 22. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminado os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Jesus deu exemplo e não se batizou criança. Ele se batizou quando ele tinha 30 anos de idade, quando ele começou o seu ministério lá no Rio Jordão por João Batista. E Mateus 19:14 diz assim: então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Isso, tira a foto para nós aí. Lembrando que pastor, mas se não batizar vai morrer pagã? Não, Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Então todas as crianças, elas são do Senhor. Aí no momento que elas têm a idade da razão, aí elas vão entender. Aí sim elas precisam reconhecer os seus pecados, se arrepender e aceitar a Jesus. Aí sim se batizar, o desejo dela. Amém? Glória a Deus. Vamos então orar pelo Pedro. Vem cá, pastora Bia, em nome de Jesus. A pastora Bia vai conseguir segurar ele. Isso, segura com jeitinho. Vai lá, pastora. Isso, com toda delicadeza. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Amém.
Vamos apresentar o Pedro ao Senhor? Amém? Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, a tua palavra que diz que assim como Jesus foi apresentado na casa do Senhor, aqui está o Pedro, Senhor. Nós oramos, este casal clamou a ti, e por esta criança orávamos nós, e o Senhor deu esse presente. Ó Deus, eu sei que o Senhor neste momento está feliz, porque essa família está apresentando o Pedro ao Senhor, e pedimos ao Senhor, cuide do Pedro, que ele cresça, Senhor, na obediência, no temor, livra-o de todo mal, e que ele seja cheio do teu Espírito Santo. Cuida dele, Senhor, livrando de toda enfermidade, livrando de todo ataque do inimigo. Que o Senhor acampe os teus anjos, sempre guardando Pedro, e enche ele da tua presença, da tua sabedoria, em nome de Jesus, e consagramos ele ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Pode dar para o casal novamente aí. Glória a Deus. Nós fizemos aqui. Confere se depois tiver alguma coisa fora, mas eu creio que está tudo certinho. Aí você me passa, põe num quadro, fica lá, amém? Põe assim para a gente tirar uma foto, pastora. Isso, vamos tirar uma foto aí. Levante a mão para cá agora, diga assim: pequeno Pedro, nós te recebemos como nosso irmãozinho em Cristo. Que a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo esteja sobre você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Sei que a Elisa não está aqui, mas com certeza muito feliz. A Beth, o Paulo, glória a Deus, Deus abençoe. E o papai, como é que chama mesmo o seu pai, ou Marina? O seu José, que está lá em Tocantins, é isso, né? Pois ele vai ver, um abraço para ele também. Vamos então neste momento cantar o último louvor. Traga para mim aqui, isso, a lista daqueles que estão conosco, conectados. Arruma para mim o microfone aqui, Matias. Eu sei que hoje você não está no serviço, mas enquanto descansa, carrega a pedra. Olha aqui, nós temos o Valdeni lá na Bahia, assistindo o nosso culto. Irmão Valdeni, um abraço para você, meu querido. Saudades. Deus abençoe você grandemente. Nós temos também a Andréia Salles, nós temos a Kelly em Birigui, nós temos também Antônio Ribeiro em Penápolis, a Juliana, que é a esposa aí do Coronel Manuel Guimarães também, que é vereadora aqui da cidade, que está assistindo. Nós temos aqui pedido oração, o irmão Valdeni dizendo: peço oração pela vida do meu filho. O Clever também depois vão estar orando. O irmão Clever lá no Peru está assistindo o nosso culto. Todos os nossos irmãos peruanos, glória a Deus, e está aumentando nossos irmãos peruanos assistindo as nossas lives, graças a Deus. A Veronice também, a Irene Ramalho em Penápolis, nós temos aqui também a Luzinete em Penápolis, nós temos a Maria Carolina, a Melanie também curtindo, e tantos outros que muitas vezes não comentam, não curtem, mas estão aí. Nós vamos neste momento fazer o último louvor. Enquanto a gente vai estar fazendo louvor, nós vamos recolher a oferta, senão alguém vai falar: pastor, você não recolheu a oferta. Então nós vamos recolher a sua oferta. Põe para nós, para mim, evangelista, antes do louvor, o nosso Pix, fazendo um favor, você vai poder fazer, você que está aí, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Pai, nós colocamos aqueles que irão ofertar, abençoa cada oferta, cada dízimo, ó Deus, que nunca te faltar o teu cuidado na vida dos teus filhos, que eles possam plantar essa semente e ver grandes colheitas para a tua glória, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Enquanto a irmã Carol vai estar fazendo, recolhendo aqui, você que está em casa, nós temos o Pix, que é o 16416-275/1000 ao contrário, -40, 16416-275/1000 ao contrário, -40.
tiraram foto, depois manda para mim, tá? Não esqueça de mandar para a gente repassar depois, em nome de Jesus, aí a foto, né? Da apresentação, em nome de Jesus do Pedro. Cante ao Senhor, prestando atenção na letra do hino. Este é o coração valente, ele ama toda a gente, ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Que queima, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente, faz o triste ficar contente, e traz paz ao coração, e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, foi a morte por minha causa. Não pensou nenhum segundo, não pensou nenhum segundo. Este é o amor, este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente, que explodiu lá na cruz. Ele continua quente, ele continua quente. Está no peito de Jesus, está no peito de Jesus. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente, aleluia, que explodiu lá na cruz. Ele continua quente, ele continua quente. Está no peito de Jesus, está no peito de Jesus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Aleluia. Nós terminarmos, só os avisos rapidinho, evangelista. Nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo os 3 louvores. Quando termina o 3 louvor, já entramos na mensagem. Aí nós só vamos ter que se adaptar na hora do entregar a mensagem, para a gente depois terminar essa parte, que é a parte tanto dos avisos como também da oferta. Nós vamos chegar lá. Mas aí quem estiver em casa vai poder assistir só a mensagem no YouTube, que nem hoje o Dr. Ciandro, nosso irmão, pregou. Então no YouTube vai estar lá, só, você já vai entrar, vai estar só a mensagem. Os 3 louvor vai sair do YouTube, só no Facebook e Instagram que vai continuar. Então os nossos avisos aí, ó, Facebook, YouTube, Instagram, nós temos as 3 plataformas e o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. Pode passar, evangelista. Quinta-feira, culto das 7 semanas com Deus. Não deixe de vir, de participar, de fazer a corrente. Também domingo de manhã,
8h30 e 19h30, 2 cultos. À noite nós teremos o segundo culto. E é um culto em prol da família. Pode passar. Dá só uma olhada lá, Mera, como a pastora está tocando, se na live não está saindo som maior do que a voz, tá? Fone de ouvido para mim, fazendo um favor. Oração que antecede o culto. Meia hora antes nós temos 20 minutos de oração. Pode passar. Também oração do meio-dia, de segunda a sexta, estamos orando aí por você. Não deixe de orar, tem dia que nós temos 400 pessoas orando conosco no meio-dia. Graças a Deus, estamos vendo Deus agir. Chá de mulheres, não temos mais convite para vender. Você pode entrar ali junto com a evangelista depois na reserva. Se aparecer alguém desistindo, você entra para participar do chá de mulheres. Já vendemos tudo. E vai estar conosco, volta, Piscola Eliana, R$15, um prato doce, salgado. Os irmãos que ainda não especificaram, o evangelista já fica na porta ali, o evangelista, para pegar no pé das irmãs, dos irmãos. E os brindes, não esqueçam, pode passar. E outubro, churrasco dos homens. O nosso irmão Rogério, que vai estar fazendo aí os espetinhos, vai estar conosco o pastor Macho da primeira igreja batista, né? Presbiteriana, batista, eu falando batista ou batista, né? Presbiteriana, inclusive de Araçatuba, independente de Araçatuba, o pastor Márcio, que é excelente, é uma pessoa querida nossa, já confirmou presença. Então os homens, levanta a mão os homens, tá? Se você não pegou o convite, pegue depois com a evangelista. É R$50, eu falo que só 5 espetinhos já dá quase R$35. Então a gente não está visando lucro, e sim abençoar vocês. Então que você possa pegar, o cardápio vai ser bom. Pegue depois com a evangelista também, em nome de Jesus. Coloquei R$50 lá, mas reais na correria. E aniversariantes de setembro, dia 17 Edinho, dia 18 a Kelly, 20 Joaquim, dia 24 Marcos Furlan, dia 25 João Guilherme, dia 27 Letícia e dia 30 Carla do Tiago. Amém? Acho que é só esses avisos. Levante a sua mão. Pai, te damos graça por este culto, te damos graça pela tua presença, te damos graça pela palavra. Agora abençoa teus filhos que vão estar retornando para suas casas, muitas vezes o almoço em família, que haja uma manifestação da tua glória, que seja uma manhã de curas, de milagre, de restauração, de libertação. Abençoa aqueles que assistiram, aqueles que irão assistir, que a tua unção seja derramada, que haja, ó Deus, a tua provisão, ó Deus, aqueles que estão aí aflitos, aqueles que estão muitas vezes cansados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão angustiados, tira a angústia, tira a tristeza, tira o aperto do coração, tira toda a seta maligna. Nós repreendemos agora e ordenamos: Satanás, pega tudo que é teu e saia da casa, sai do casamento, sai da vida financeira, saia da empresa, saia do comércio, saia da vida dos filhos, saia da vida dos pais. Quebra, Senhor, toda a maldição, todo o poder das trevas, que haja manifestação do teu poder, Pai. Abençoa a vida financeira, aqueles que estão devendo, aqueles que não estão conseguindo colocar as suas contas em dia. Traga a tua provisão, aqueles que dependem de venda, traga os bons clientes, bons pagadores, livra do calote, traga a chuva, Senhor, sobre a terra, meu Deus. Estamos precisando de chuva. Socorre, Senhor, o Brasil, ó Deus, dessas queimadas, tenha misericórdia. Abençoa o Brasil, abençoa, Senhor, também as eleições. Deus, coloca as tuas mãos, abençoa Israel, a Ucrânia, abençoa Estados Unidos, final de ano, abençoa Venezuela, abençoa todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Levante a mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam comigo: amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.